Olá, boa noite, estudantes da EJA, turma Alfa. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quem fala é a professora Alessandra e hoje nós teremos aula de língua portuguesa. Peguem na apostila as atividades com data 28/6/2021. Hoje nós iremos trabalhar uma receita, mas não é qualquer receita não, viu? É uma receita muito famosa nas festas juninas, é a receita do canjicão. Mas antes de falar sobre a receita propriamente dita, eu vou falar um pouquinho para vocês da origem desse prato tão típico nas nossas festas juninas em todo o Brasil. Vamos lá ouvir um pouquinho dessa história? Afinal, qual é a origem da canjica? A canjica é um prato tradicional da festa junina, mas veio de outros países e é usada também, gente, em outras formas de rituais religiosos. Nas tradicionais festas juninas pelo Brasil, é possível encontrar várias comidinhas tradicionais, como pé de moleque, pamonha, quentão e afins. Todas elas são irresistíveis, né, gente? Mas ninguém consegue superar o prato mais desejado pelos festeiros juninos, que é a canjica, ou canjicão aqui pra gente do Sudeste. Apesar de muito amada por vários cantos do país, esse prato típico não é de origem brasileira, vocês sabiam disso? E sim uma herança cultural, vinda a princípio da África. A especiaria foi muito consumida, gente, pelos escravos, uma vez que era mais barata e fácil de fazer. O milho é um ingrediente muito usado na produção de diversos pratos da longa tradição da culinária brasileira. Muitos países utilizam esse guarim em suas receitas, trazendo dúvidas quanto à raiz da origem da canjica. Porém, uma coisa é fato, gente, o sabor do milho é inquestionável e o mês de junho e julho é perfeito para provar uma canjica tipicamente brasileira com origens africanas. A origem da canjica, gente, em suma, existem várias histórias relacionadas ao surgimento dela. O único fator decisivo nesse caso, portanto, é que não estamos falando de uma comida inventada aqui no Brasil. No entanto, apesar de vir de outro país, a receita é parte fundamental de uma das festas mais tradicionais brasileiras, que é a festa junina, como já mencionamos, né, gente? O milho, sobretudo nas festas de São João, como também são conhecidas, são base da produção no país. Em 2007, portanto, chegamos ao recorde de 97 milhões de toneladas deste cereal. A partir da etimologia da palavra canjica, o que é etimologia, gente? É a origem da palavra canjica. Nós temos, a princípio, três possíveis derivações dessa palavra. Vinda dos índios tupinambás, da Índia e do quimbundo, uma língua falada na África, na região da Angola. Esses três lugares possuem costumes culinários inspirados na papa feita do milho. Lembrando, gente, que essa canjica é o milho branco, certo? Tem o milho amarelo, o grãozinho dele amarelo, e essa canjica é o milho branco que a gente faz o prato junino, tá bom? Com relação à origem da palavra canjica na Índia, gente, em Malabar, na Ásia, sudoeste do subcontinente indiano, o termo usado é o kanji, que significa, portanto, arroz com água. Esse prato é, sobretudo, tradicionalmente consumido no mês do Ramadã, durante as noites. Por fim, os boatos é de que a canjica surgiu desse princípio de preparo, usado na região da Ásia. Outra possibilidade, gente, da origem dessa palavra canjica vem dos índios tupinambás. É que os indígenas, gente, habitavam a região do litoral brasileiro no período colonial e já possuíam várias receitas embasadas no milho. Entre as receitas, a canjica é um dos vários pratos indígenas feitos a partir desse ingrediente, já que o milho é predominantemente originado do território sul-americano. Primeiramente, o termo acanjique veio do tupi e mudou durante o tempo, até a formação da palavra que nós conhecemos hoje. Com relação, gente, à etimologia da palavra canjica ser advinda da África, é porque ela deriva da palavra canzica. O termo é muito usado na região do Congo e da Angola.
Os escravos, a princípio, trouxeram essa cultura culinária para o Brasil, sendo ela muito consumida nas senzalas. Apesar de fazer parte do banquete dos escravos, a canjica tomou lugar no cardápio dos nobres e foi incrementado pelos ingredientes. Portanto, a canjica ou papa de milho ganhou novas iguarias, como a canela, o cravo, o leite de coco, dando origem à que conhecemos hoje. Então, gente, a canjica, no nosso Brasil, ela é conhecida por vários nomes. Por quê? O Brasil é um território muito extenso, portanto, abriga grande diversidade de culturas. Há lugares, por exemplo, que usam outras palavras para nomear a canjica. Nas regiões norte e nordeste, por exemplo, o prato é conhecido como mingau e tem o nome de mungunzá, né? Já na região sudeste do Brasil, o nome para o prato feito de milho branco e cozido é canjica. E com a sua variação, temos também o canjicão. É conhecido como canjicão no Rio de Janeiro, tá, gente? Como canjica, esse prato também é conhecido assim no centro-oeste, tá? Na região do Pará, gente, esse prato é conhecido como mingau de milho branco. E lá nas regiões do Maranhão e do Piauí é conhecido como chá de burro, tá? Como já mencionamos, a canjica passou por várias culturas, gente, e foi acrescentando, sobretudo, novos ingredientes. Portanto, temos receitas diversificadas deste prato, tanto doce quanto salgadas. Mas vale ressaltar que as mais tradicionais receitas são as doces. E, como costume, tem o amendoim em suas receitas. Portanto, é inegável, gente, a importância desse prato. E ele traz história, né? Ele não é somente um prato culinário, ele vem carregado de história, né? Ele tem influência dos indígenas, dos africanos, dos indianos, e nós brasileiros fomos incrementando e modificando e ajustando esse prato para que ele ficasse ainda mais delicioso, né? Afinal, é muito difícil resistir uma canjica bem quentinha, não é mesmo? Legal, né, gente? É muito interessante saber da origem histórica de pratos tão típicos na nossa culinária, não é mesmo? Então, vamos para a receita. Olha lá. Sempre que vocês acessarem uma receita, vocês vão perceber que ela tem 3 partes. Ela tem o nome da receita, tem os ingredientes e tem o modo de preparo. Qual que é a peculiaridade desse tipo de texto, gente? Quais são as características desse portador textual? Os ingredientes, eles são dispostos em linha, ou seja, em formato de lista. Um ingrediente está debaixo do outro, ó. Tá vendo? Cada linha dessa é um ingrediente. Já o modo de preparo, gente, é um texto normal, com parágrafo, tudo certinho, tá bom? O ingrediente, ele vai mostrar pra gente o que eu preciso providenciar para elaborar a minha receita, né? Então, vamos lá, na leitura. C com A, K, esse N não tem vogal do lado, ele vai auxiliar a sílaba anterior a ter um som mais nasal. Ao invés de K, ficará can. J com I, G, o C mais o ão fica cão. Então, essa palavra é canjicão. Então, a nossa receita é de canjicão. Vamos aos ingredientes? Eu vou ler de modo corrido, depois eu leio de modo pausado, tá bom? 500 gramas de canjica, 2 litros de leite, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de amendoim torrado e moído, um pacotinho de coco ralado, é aquele pacote menor de 100 gramas, tá, gente? Uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e canela em pó para polvilhar. Agora, nós vamos ao modo de preparo. Como que nós vamos fazer? Dê para fazer a receita, tá bom? Modo de preparo. Lave a canjica e deixe de molho na água de um dia para o outro. Coloque na panela de pressão a canjica, 2 litros de água e o açúcar. Deixe cozinhar por 20 minutos ou até ficar macia. Coloque em outra panela maior, se necessário. Acrescente o leite, o amendoim torrado e moído, o leite condensado, o creme de leite e o pacotinho de coco ralado. Deixe ferver por 10 minutos, desligue o fogo quando estiver cremosa
e polvilho e canela para servir. Eu vou dar uma dica aqui com relação a essa receita, tá, gente? Vocês vão lavar a canjica bem lavadinha em água corrente, depois vocês vão deixar ela de molho em uma vasilha de um dia para o outro. No outro dia, vocês vão escorrer essa água que vocês deixaram de molho, dar uma outra lavadinha nos grãos de canjica, vão colocar esses grãos dentro da panela de pressão com os 2 litros de água e com açúcar, tá? Aí, primeiramente, vocês vão deixar 10 minutos na pressão, porque tem milho que leva de 10 até mais ou menos 20 minutos para cozinhar. Mas para que você não erre na sua receita, às vezes o seu milho ele é um pouquinho mais molinho, então 10 minutos vai ser suficiente para você fazer o seu canjicão, tá? Aí, depois desses 10 minutos, você vai desligar a panela, deixar todo aquele ar sair da panela de pressão, você vai abrir a sua panela e experimentar o grãozinho. Se já estiver bacana, já estiver molinho, 10 minutos foi suficiente. Se não, você deixa mais um pouquinho, tá bom? Depois disso, que o seu milho, que o seu grãozinho estiver bem cozidinho, você vai colocar na panela 2 litros de leite, tá? E o restante dos ingredientes, que é o amendoim torrado e moído, coco ralado, leite condensado, creme de leite. Se você precisar de uma panela maior, aí você vira numa outra panela. Se não, você pode fazer na panela de pressão mesmo. Aí você vai deixar ferver por mais um tempo, 10 minutos mais ou menos. Ou até você perceber que esse canjicão ficou cremoso, tá? Depois que ficar bem cremoso, aí você prova um pouquinho para ver se tá bom de açúcar ou se você prefere acertar um pouquinho a mais. Aí você prova. Se estiver legal o gostinho, desliga o fogo e para servir coloca canela para polvilhar, tá? Quem gosta também, gente, pode colocar o cravo. O cravo tem um pouquinho de incômodo porque às vezes a gente vai comer a canjica e mastiga o cravo e não fica muito legal. Pode colocar o cravo moído também, um pouquinho, sabe? Bem pouquinho, não muito, que também dá um gostinho todo especial no canjicão, tá? E afinal, cada um tem uma receita de canjicão, né, gente? Depois falem aí no grupo de WhatsApp qual é a sua receita preferida, né? Tem gente que coloca outros ingredientes diferentes, né? Ou com mais coco ou menos coco, ou faz um açúcar queimado e coloca no canjicão. Eu já vi, assim, inúmeras receitas, né? E todas são maravilhosas, claro, né? Então, gente, agora nós vamos para o exercício. O exercício, gente, está com data 28/6/2021. Número 2. Qual a diferença entre a escrita dos ingredientes e o modo de preparo? Eu até falei, né, gente, qual que é a diferença, né? Vamos ver aqui, ó. Letra A. Os ingredientes são escritos em estrofes, já o modo de preparo é escrito em linhas. Não, né, gente? Estrofes e linhas é itens do poema de poesia, né? Letra B. Os ingredientes são escritos em lista, já o modo de preparo é escrito em texto contínuo com paragrafação. Isso mesmo, é isso que eu falei, não foi? Que o ingrediente é escrito em linha, um item da receita debaixo da outra. Já o modo de preparo é escrito em texto normal. Letra C. Os ingredientes são escritos em verso, já o modo de preparo é escrito em prosa. Não, não é isso, né, gente? Número 3. Faça um X nos ingredientes sólidos. Circule os ingredientes líquidos e colora os ingredientes que não fazem parte da receita. Primeiro, nós vamos ler esses ingredientes, né, gente? Vamos ler? L com E, lé, mais o I, lei. T com E, té, leite. Nós escrevemos leite, mas lemos leite. Então, esse daqui é o leite, tá? O leite é o quê, gente? É sólido, líquido ou ele não faz parte da receita? Pensa aí. Ele é líquido, né? Então, nós vamos circular. Ingrediente líquido é para circular, tá? Vamos ler essa palavra aqui. O, V com O, vó, S no final não tem vogal aqui. Esse S vai auxiliar essa sílaba anterior a ter um som de cobrinha no final. Ao invés de vó, ficará voz. Ovos, ovos. Nós temos ovos na nossa receita? Não. Se não tem na receita, nós temos que colorir, não é mesmo?
Pronto, gente, colori. Ovos, porque ovos não tem. Vamos ler o próximo ingrediente. F com U, fu. B com A, ba. Fubá. Fubá tem na receita do canjicão, gente? Não tem. Então, nós vamos colorir. Pronto, colori. Agora, vamos ler essa daqui, ó. C com O, có. C com O, có. Cocó. O coco nós temos na receita do canjicão, não temos, gente? Ele é um ingrediente sólido ou ingrediente líquido? Sólido, muito bem. Então, se ele é sólido, nós vamos fazer um X, tá? Vamos ler esse outro ingrediente aqui, ó. C com O, có. L com O, ló. R com A, rá. L no final da sílaba, não tem vogal aqui, ele vai auxiliar a sílaba anterior a ter um som de U no final. Então, ao invés de irá, será rau. Então, essa palavra aqui é coloral. Nós temos coloral na receita do canjicão? Não, então nós vamos colorir. Pronto, colori. Agora vamos ler esse ingrediente aqui, ó. A, M com E, me. N tem vogal do lado? Não. Então, esse N vai auxiliar a sílaba anterior a ter um som mais nasal. Ao invés de me, ficará men. D com O, dó. I com M, in. Então, essa palavra é amendoim. Amendoim. Nós temos amendoim na receita do canjicão? Temos. Esse ingrediente é sólido ou líquido? Sólido. Se o ingrediente é sólido, nós vamos fazer X ou circular? Fazer X. Muito bem, vocês estão muito espertos. Fizemos o X. Vamos para o próximo ingrediente lá em cima, ó. C com A, K. N no final da sílaba não tem vogal, vai auxiliar essa sílaba a ter um som mais nasal. Ao invés de K, ficará can. J com I, Gi. C com A, K. Canjica. Tem canjica na receita do canjicão? Tem. A canjica é um ingrediente sólido ou líquido? Sólido. Então, nós vamos fazer X. Vamos ler esse ingrediente aqui. A, Z com E, Zé, mais o I, vai ficar zei. T com E, Té. Essa palavra é azeite. Azeite. Escrevemos azeite, mas falamos azeite. Tem azeite na receita do canjicão? Não. Então, nós vamos colorir. Pronto, colori. Agora, vamos ler o ingrediente de baixo. C com A, K. N com E, né. L com A, lá. Essa é a palavra canela. Canela. Tem canela no ingrediente do canjicão? Tem. Canela é um ingrediente sólido ou líquido? Sólido. Vamos fazer X. M com I, mi. L-H-O, lhó. Milho. Milho. Gente, o milho amarelo não está na receita do canjicão. O milho que pertence à receita do canjicão é o milho branco, que é a canjica, tá bom? Então, o milho não faz parte dessa receita. O milho, neste caso que aqui me refiro, é o milho amarelo, tá bom? Então, nós vamos colorir. Vamos ler o próximo ingrediente. A, C cedilha com U, su. C com A, K. R, no final da sílaba não tem vogal do lado, esse R vai auxiliar a sílaba anterior até um som de raspar a garganta no final. Ao invés de K, ficará car. Essa é a palavra açúcar. Açúcar. Tem açúcar na receita do canjicão? Tem açúcar. Açúcar é um ingrediente sólido ou líquido? Sólido. Vou fazer X ou circular? Fazer X. Vamos ler o próximo ingrediente. O, L com E, lé. Mais o O, óleo. Óleo. Tem óleo na receita do canjicão? Não. Então, nós vamos colorir. Pronto, colorir. M com A, ma. Mais o N não tem vogal aqui, esse N vai auxiliar a sílaba anterior a ter um som mais nasal. Ao invés de ma, ficará man. T com I, T. Mais o I vai ficar
tei, G com H. Essa é a palavra manteiga. Manteiga. Tem manteiga na receita do canjicão? Não. Então, vamos colorir. Pronto, colorimos. Vamos ler o próximo item. L com E, lé, mais o I, lei. T com E, té. Essa é a palavra leite. C com O, có. Esse N não tem vogal do lado, auxilia a sílaba anterior a ter um som nasal. Ao invés de có, ficará com. D com E, dé. N no final da sílaba não tem vogal do lado, vai auxiliar a sílaba anterior a ter um som nasal. Ao invés de dé, ficará den. S com A, sa, D com O, dó. Essa é a palavra condensado. Então, é leite condensado. Leite condensado tem na receita do canjicão? Tem. É um ingrediente sólido ou líquido? Líquido. Ingrediente líquido, a gente circula ou faz X? A gente circula. Então, vamos circular. Vamos ler o próximo. F com A, fá. R com I, ri. NHA, nha. Essa é a palavra farinha. D com E, dé. TRI, tri. G com O, gó. Essa é a palavra trigó. Aí nós temos farinha de trigo. Nós temos farinha de trigo na receita do canjicão? Não. Então, nós vamos colorir. Pronto, colori. Agora, vamos aqui, ó. CRE, cré. M com E, mé. Essa é a palavra creme. Creme. D com E, dé. L com E, lé. Mais o I vai ficar lei. T com E, té. Leite. Esse é o ingrediente, creme de leite. Tem creme de leite na receita do canjicão? Sim. Esse ingrediente é sólido ou líquido? Ele é líquido. Líquido circula ou faz X? Circula. Lembrando, gente, que tem creme de leite, aquele creme de leite da latinha, ele é mais sólido, né? Ele tem uma parte sólida e uma parte líquida. Só que esse aqui é aquele creme de leite da caixinha, aquele mais líquido mesmo, tá bom? Vamos ler o próximo ingrediente. F com E, fé, mas esse R vai ficar fer. M com E, mé. N no final da sílaba não tem vogal do lado, vai auxiliar a sílaba anterior a ter um som mais nasal. Ao invés de mé, ficará men. T com O, tó. Essa é a palavra fermento. Fermento. O E mais o M fica em. P com O, pó. Então, esse ingrediente é fermento em pó. Na receita do canjicão tem fermento em pó? Não. Então, eu vou colorir. Pronto, colori. Vamos ao próximo ingrediente. CH, gente, tem som de quê mesmo que eu falei aquele dia? CH tem som de X. CHE vai formar o som xé, mais o I vai ficar chei. R com O, ró. Essa é a palavra cheiro. Cheiro. V com E, vé. R no final, não tem vogal aqui, vai auxiliar a sílaba anterior a ter um som de raspar a garganta. Ao invés de vé, ficará ver. D com E, dé. Essa é a palavra verde. Esse ingrediente é cheiro verde. Tem cheiro verde na receita do canjicão? Não. Então, eu vou colorir. Colori. Eu espero que vocês tenham gostado muito. A atividade pronta ficou assim, tá? Espero que vocês tenham gostado muito da aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.